Agora você está ao vivo, né? Uhum. Ok. Então vamos lá, ao vivo, né? Pela primeira vez. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E Ele tá informando, peraí. Ele tá informando. Não apareceu no meu ainda não. mas não vai aparecer não, Sueli entrou. Oi, Sueli. Ok. Nietzsche, que bacana, sejam todos bem-vindos. Tainá, uma alegria enorme, imensa estar aqui com vocês, muito grande mesmo, tá? E a pergunta de hoje, daí o motivo maior para fazer essa live hoje, é a perguntinha que foi feita para mim nas caixinhas de pergunta, né? Que a moça perguntou qual o segredo para você sair de uma situação onde você não vê mais saída, em hipótese alguma. E aí, para mim foi muito bacana essa pergunta, porque eu estive exatamente nessa situação, né? Onde eu não tinha saída, do ponto de vista científico mesmo, enfim, do ponto de vista físico e tudo mais. E é algo muito simples, né? O grande segredo, na verdade, é algo simples demais que a gente deve fazer com maior frequência na nossa vida. Mas, infelizmente, a gente não faz com tanta frequência. A gente só faz na hora do arroxo, do aperto, realmente. Mas tá tudo bem. Então, o segredo realmente é você se conectar ao Pai. Não há outro caminho. Por sinal, eu uso muito uma frase que Jesus diz o seguinte: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não é? Então, se você internaliza essa frase, você vai compreender que realmente o único caminho é Deus. E não existe outro caminho. O caminho para você se sair de qualquer tipo de situação é você buscar a Deus sobre todas as coisas, não é? E aí eu utilizei algumas estratégias, obviamente, não é? Tipo perguntas PPS, que são perguntas poderosas de sabedoria, e uma delas foi a seguinte: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Né? Aí quando a gente faz pergunta, abre infinitas possibilidades para a gente, né? Então uma das coisas que vem para a gente é que Jesus imediatamente se conectaria com o Pai. Jesus fazia muito isso, né? Quando estava impossível para ele, quando estava difícil para ele compreender, então ele ia se conectar com o Pai, não é? E você continua a mesma pergunta: e o que mais ele faria, não é? E aí, outra coisa que Jesus não faria jamais seria desistir. Porque mesmo quando Jesus soube do sofrimento todo que iria o assolar, ele não desistiu. Porque ele havia se comunicado com o Pai e ele confiava pleno e completamente. É isso que a gente precisa fazer, né? Confiar de forma plena, completa. E ele não pensava no sofrimento que ele ia ter. Ele pensava exatamente na vitória, que ele sabia que também ia ter, entende? Então é você tirar o tempo todo o foco do problema e focar na solução. Então esse é o grande segredo: se conectar com o Pai, se conectar com essa mente crística, fazendo perguntas poderosas de sabedoria, e aí você muda imediatamente a sua frequência energética. Você sai de um nível baixo e você
sobe, você vai para o nível dos pássaros, vamos dizer assim, entende? Então a sua frequência, ela fica em alta vibração, porque você se conectou com essa mente crística. E a partir daí a sua frequência, ela só vai se elevando, o tempo inteiro se elevando, tá bom? E outra coisa muito importante para você entender é essa questão da devoção. Pedir licença a vocês para hidratar de vez em quando. Então, seguir firme e confiante no Pai, compreendendo que o que está acontecendo está sob uma ordem divina. Isso aí acontece quando você já é um devoto, você muda de percepção e você consegue compreender com facilidade, alegria e glória que o que está acontecendo na sua vida, todo o universo está envolvido. A verdade é essa. Então existe uma sincronicidade enorme, uma harmonização imensa, uma sinergia fora da normalidade para aquilo ali que chegou até você está acontecendo com você, entende? Então você começa a se permitir um outro nível de percepção, porque você aumentou a sua frequência, você se conectou ao Pai, se conectou a uma mente crística e você começa a ter uma nova percepção. Aí isso vai te tirar facilmente daquele local onde você está. Eu, por exemplo, mudei de percepção rapidíssimo, apesar do sofrimento, porque quem viu o testemunho que eu fiz, que está no YouTube, quem não viu ainda, eu aconselho ver, porque no testemunho está mostrando como o meu corpo ficava. O meu corpo falava que não suportava mais a quimioterapia, não é? E ele falava de várias maneiras. No vídeo, o testemunho, eu simplesmente coloquei 3 vídeos, mas não tem só 3 vídeos, tem muito mais, entende? Mas eu coloquei 3 para vocês terem uma noção do que acontecia. Ou seja, eu cheguei a um ponto de, se eu continuasse tomando a quimioterapia, certamente eu morreria. Porque no estado daquele que eu ficava, se você ver o vídeo, o testemunho, você vai constatar, não é uma situação fácil para ninguém, entende? E a prescrição médica para mim passou a ser de 16 ciclos, que era o tratamento inicial, no início da recidiva, passou a ser por tempo indeterminado. Então, eu pensei, poxa vida, eu vou viver dessa forma em cima da cama, não é? Por toda a vida, porque chegou um momento que eu fiquei desidratada e com outros problemas intestinais, que eu nem sabia quais eram. Embora tenha sido informada pelos médicos, mas nem lembro mais, mas eram problemas graves e etc. E eu fiquei dependente de outras pessoas, né? E ali naquele momento de conexão com o Pai, eu pedi a Deus com muita sinceridade que se Ele pudesse ainda me tirar daquela situação, que eu iria agradecer imensamente e iria passar todos os ensinamentos que eu estou recebendo da Índia, não é? Para o mundo, para quem quisesse ver. Então, houve esse comprometimento. Na Índia, eles trabalham muito com isso, de você, tipo, fazer um pacto com Deus, se comprometer em fazer alguma ação para ajudar a humanidade, entende? E aí eu me propus a isso. E aos pouquinhos eu fui melhorando, depois que eu recebi alta, né? Fui melhorando ali também no hospital, passei 15 dias de internação. E ali, gente, naquele momento, você, enquanto pessoa, você se permite entrar completamente na sua vulnerabilidade. Você compreende pleno e completamente que é um ser vulnerável, não é? E como todo ser humano vulnerável, você começa a sentir o que precisa sentir. Você começa a ver
o que você precisa ver que você ainda não enxergou. E aos pouquinhos você começa a experienciar aquilo que é, sem grandes temores. Por quê? Porque você está confiando em Deus. Você se entregou, entendeu? Então, ali mesmo no hospital, eu recebi a graça de não ter mais medo, de não tomar quimioterapia e mesmo assim não morrer, né? Eu falei para minha irmã, diante dessa situação que eu estou vivenciando e experienciando hoje, então o que me resta nesse momento, o que está aqui no meu coração, é que eu não vou mais tomar quimioterapia. E algo interessante eu não sentia medo mais. E no início do ano de 2021, a Fernanda, minha irmã, ela dizia, mulher, porque ela via o sofrimento, na verdade ela era a única pessoa que via e a minha médica também. Ela dizia, mulher, deixa eu tomar essa quimioterapia, porque vai te levar à morte. Já te salvou a vida durante todos esses anos, desde os teus 14 anos, mas chegou um momento que ela vai te levar à morte também. E aí eu dizia para ela, eu digo, irmã, o meu divino ainda não está desenvolvido dentro de mim. E eu não consigo deixar de tomar quimioterapia. E nessa ocasião em que estive 15 dias operada, internada entre a vida e a morte, após ter tomado 2 dosagens de quimioterapia, aí eu fiquei sem medo, entende? E depois, com os meus estudos, eu descobri que o medo, ele existe porque ele é uma reação espiritual. Ele existe, ele ocorre quando você realmente não deve fazer aquilo que você vai se prejudicar. E como eu não tinha medo, então a confiança em Deus aumentava mais ainda. Eu disse, poxa vida, eu pensava comigo mesmo, né? Poxa vida, eu não tenho mais medo. Então a confiança é plena, é total, realmente em Deus. E aí, você passa a se render completamente, plenamente nas mãos de Deus, entende? E quando isso ocorre, eu tô anotando as perguntinhas de vocês, tá? Tem uma parceira minha aqui comigo, a Tati, e ela tá anotando tudo. O que eu não puder responder hoje, eu respondo em outro momento. É porque hoje eu tô focada na pergunta inicial, tá bom? Mas a gente chega lá. Então, eu percebi que a graça de não ter medo, mas de morrer, era uma confiança imensa, uma fé que adentrou nas profundezas do meu subconsciente e me fez viver um outro tipo de vida. Então passei a perceber que realmente eu poderia ser em algum dia na minha vida saúde perfeita, né? Então quando a gente muda de percepção, o que é que ocorre na nossa vida? É um sinal também de sanidade, entendeu? E quando você muda as suas percepções, aí as suas emoções mudam também. Percebe como é importante mudar a percepção? Muitas vezes você tem uma percepção de que você acredita que não tem como ter abundância. Então o universo simplesmente faz. Ok, que assim seja. Por quê? Aquilo é uma plantação sua. Está vendo o seu pensamento. É você que está externalizando, falando aquilo ali. Então o universo só vai concordar com você. E aí o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a plantar de verdade. E aí uma das primeiras coisas que a gente começa a trabalhar na espiritualidade é você realmente ser íntegra. A verdade, né? A frase de Jesus, a gente retoma ela agora. A verdade, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então você precisa ser íntegra. É uma ferramenta interior que faz você observar o que está acontecendo dentro de você. Então você não pode estar pensando uma coisa e sentindo outra. Ou sentindo uma coisa e pensando outra. Se está ocorrendo, está havendo o quê? Um conflito interno dentro de você que precisa ser corrigido por você. Tá? Então comecei a trabalhar com muita integridade interior, né? Porque eu fui treinada também para isso,
com o meu mestre, Srema Bhagavan, que é o indiano que eu vou falar dele daqui a pouquinho para vocês. E aí as suas emoções, elas começam a mudar, as suas decisões também começam a mudar. Vocês percebam que a minha decisão foi não tomar mais quimioterapia, mesmo sabendo que eu estava dando um salto de fé, era um salto no escuro. Eu não sabia ali o que iria me acontecer e também não me importava, entende? O que quer que acontecesse comigo, eu estava entregue, completamente entregue nas mãos de Deus. É uma entrega plena, é total e absoluta. Só quem passa por esse processo é capaz de compreender o que eu estou falando, porque é algo muito profundo. É uma fé tão extraordinária que realmente adentra para as profundezas do seu subconsciente. E aí sua vida muda completamente. Além das suas emoções começarem a mudar, as suas decisões também mudam, as suas ações começam a mudar também, e o seu destino, não é? E aí o meu destino começou a mudar, eu comecei a revigorar as minhas forças, a minha vitalidade, as minhas energias de modo geral, e comecei a me comunicar com vocês, né? A voltar a minha vida ao normal, porque eu estava com novas percepções de que um dia eu poderia ser, sim, saúde perfeita, entendeu? Agora, se a sua percepção for de não haver abundância, isso aí eu já falei, então, ok, o universo vai dizer, ok, você não acredita nisso, então, assim seja. É de acordo com o que você acredita, de acordo com a sua própria plantação, entendeu? E aí é quando entra o indiano na minha vida. E aí eu comecei a percorrer os caminhos das Índias, que foi a coisa mais importante do mundo. E nesse momento, durante todos os processos que eu passei com ele, e com a monja Tejase, que é a discípula dele, que dá aula a gente toda semana, ele só dá aula a gente uma vez por mês. E ela dá aula pra gente, ela faz limpezas, né? De vasanas. Vasanas é uma palavra em sânscrito que significa limpeza de suas limitações, entende? Então a gente faz limpeza com ela semanalmente e isso já tem 2 anos na minha vida e tem me feito um bem enorme. E aí quando eu entrei para a ONES, que é a Universidade da Índia, fundada por ele, por Srema Bhagavan, qual o primeiro exercício que eu fiz? Repare como a vida vai movendo você. Mas como você chegou aí no caminho das Índias? Simplesmente, gente, apareceu na tela do meu celular que eles estavam fazendo o Create, que ainda hoje fazem mensalmente, e o título de uma propaganda que eu vi é tirar você do sofrimento. Foi o que mais me atraiu, entende? Tirar você do sofrimento. Eu digo, poxa vida, é isso aqui que eu quero para mim. Eu quero sair desse sofrimento. Desculpa, que eu vivo hoje. E aí, eu comecei a fazer parte, depois me tornei membro. E hoje eu sou membro de 74 mil, Dikshayana, que quer dizer 74 bênçãos, né, divinas. E estou muito feliz e muito satisfeita. Então, ele diz pra gente, primeiro você precisa dizer o que não é a ONES. E depois você diz em uma frase tiquitita assim, o que é a ONES, tá? Então eu vou falar para vocês agora o que não é a ONES. A ONES não é nenhuma filosofia. A ONES também não é nenhum tipo de psicologia. A ONES não é psicanálise. A ONES não é nenhum tipo de terapia. A ONES não tem cunho nenhum religioso, absolutamente. E a ONES não é
não é nenhum tipo de técnica. Ah, mas o que é a Oneness, Betânia? Aí agora eu vou falar para vocês. A Oneness é ficar com o que é. Ficar com o que é. Então essa frase, ela precisa ser mais aprofundada em aulas seguintes, mas eu quero que vocês gravem ela. Ficar com o que é. E esse foi o meu primeiro exercício espiritual, quando eu entrei na Oneness. E pasmem, eu fiquei nesse exercício mais de 40 dias, porque a minha inteligência estava falha. Eu estava com muitas falhas na inteligência. Então, eu não conseguia, em hipótese alguma, ficar com o que é, né? E aí, com o tempo, ele foi dizendo, mas não é ficar para sempre, né? Foi explicando melhor, mas a frase que significa Oneness é ficar com o que é. Fique com isso. Ficar com o que é. E aí eu não estava conseguindo de jeito nenhum, porque a minha vida inteira eu fugi do câncer, não é? Então, eu não queria ver o câncer dentro de mim, em hipótese alguma. Ainda mais a inseminação, porque nessa altura eu tenho uma inseminação, que pediu para eu ver. Né? Fique com isso, fique com o que é, né? Com a realidade como ela é. Então, eu precisava fazer 3 exercícios. Ver, aí depois de muitos dias eu consegui ver, com muita luta, eu consegui ver. Aí depois eu consegui sentir, quando eu via dentro de mim o câncer, aí eu comecei a sentir o meu corpo, como o meu corpo se sentia quando eu via o câncer. E a próxima etapa é experienciar a vida como ela é, ou seja, experienciar o câncer, entende? E aí ele falava pra gente, 30 minutos, porque a sua mente, ela não consegue ficar mais de 30 minutos. Por quê? A mente, ela é um excelente comerciante. Aprenda isso também. Então, ela só fica onde ela ganha. Ela só fica onde tem mais para ela. Então, por isso que a minha mente jamais iria querer ficar com o câncer, né? Queria fugir, como eu fugi a minha vida inteira. Só que eu fugia para onde? Eu fugia para a quimioterapia. Era o meu maior condicionamento, entende? Porque a quimioterapia me fazia entender que o câncer ia ser morto. Com a quimioterapia, o câncer seria morto. Então, percebam que a minha energia é uma energia de morte. Eu tinha dentro de mim essa energia de morte, que eu só vim perceber isso depois, né? E tudo isso foi se limpando, né, da minha mente. A minha mente foi ficando limpa, e cada vez mais limpa, e cada vez mais limpa. Eu fui melhorando, me reestruturando cada vez mais. E hoje estou aqui contando essa história para vocês. Ainda temos um tempinho, Tainá? Tem. Quantos minutos? Muitos. É? Tá em quanto tempo? Uma meia hora, 26 minutos. 26 minutos. Tá bom, é meia hora. Então, a gente tá com um tempinho limitado, mas toda semana eu vou anotar as perguntinhas de vocês, as valorosas perguntas de vocês, e eu vou estar respondendo, tá? Eu posso não responder todas de uma vez, porque essa de hoje foi muito extensa, mas eu vou me comprometer com vocês de estar realmente fazendo isso com vocês, interagindo mais aqui, me acostumando, porque também essa é a minha primeira, né? Mas eu tô vendo aqui, né, o que vocês estão escrevendo, algumas de vocês, e tá sendo muito bacana essa interação. Então, é isso, a trilha para você sair do sofrimento é realmente, primeira coisa, Jesus é a verdade, é o caminho e a vida, né? Segunda coisa, você faz perguntas poderosas de sabedoria para você mesmo, se conectando a uma mente crística, porque você eleva a sua vibração. Ela vai para a energia do pássaro, fica lá em cima, é muito bacana. E você mudar de percepção, porque mudar de percepção é a chave, tá?
Se eu tivesse continuado com aquela mesma percepção de que eu iria ficar com aquela contaminação dentro do meu corpo para sempre, porque eu não iria mais tomar quimioterapia e aquilo ali ia ficar até me matar, então eu já estaria morta, tá? E já faz 1 ano e o resultado veio, como eu falei para vocês na live, que não há mais contaminações, há novas lesões, mas não mais contaminação, ou seja, não tem o que tinha antes, foi curado, entende? Então foi uma cura muito esplendorosa. E essas novas lesões que surgiram, para minha percepção, não quer dizer nada. Principalmente depois que eu aprendi que a mente da gente distorce, omite e generaliza tudo, entende? Então, se a minha mente faz isso, qualquer outra mente faz isso também, tá? Então, comecei a despertar para esse novo conhecimento. Eu comecei a totalmente mudar de percepção, né? E é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Nesses ensinos indianos, né? Em yoga, é assumir as nossas fragilidades, né? Nós somos humanos e como todo ser humano, nós temos as nossas fragilidades. Agora elas precisam ser o quê? Ser vistas, né? Ser olhadas e ser tratadas. Quando a gente não consegue sozinho, realmente a gente precisa procurar ajuda, né? E apreciar o quê? A solução. Não ficar preso ali no problema, porque se tu ficar preso ali no problema, ó, se Jesus tivesse ficado preso ali no problema, no quanto que ele iria sofrer, ele não teria ficado para passar metade do que ele passou. Ele não pensava, ele só pensava no futuro, ele só pensava na vitória, melhor dizendo, não era no futuro, porque ele também não vivia com a mente dele no futuro, era no presente, mas ele pensava na vitória, que o Pai havia prometido a vitória a ele, entende? Então Deus está nos sustentando, entenda isso, tá? Deus está nos sustentando o tempo inteiro e somos todos nós sustentados por Deus, por nossa família de luz, por nossos grandes pais, nossos ancestrais. Então, há uma força enorme por detrás de nós, nos sustentando, nos dando toda a força necessária para que a gente consiga vencer, né? E obter a nossa vitória. Então, confia de forma plena e absoluta que sempre vai dar certo para você, tá? Essa é a trilha, esse é o caminho, tá bom? Então, amo muito vocês. Espero que tenham gostado da nossa primeira live. Essa é a primeira de muitas que teremos para a honra e glória do Senhor. Nós vamos fazer inicialmente uma por semana, tá bom? Então, provavelmente na próxima terça tem a próxima. E aí eu vou, com muito amor e carinho, olhar agora e escrever, né, as perguntas de vocês e me comprometer com vocês de realmente responder aqui, né? Uhum.